Boa noite, galera. Boa noite você que está nos acompanhando em mais um podcast aqui no Ministério Reconstrói. Seja bem-vindo, que Deus abençoe sua vida, que você seja muito edificado nessa noite, que você possa pegar todas as sementes que vão ser liberadas aqui essa noite e aplique no seu casamento de uma forma bem inteligente. Amém? Aqui ao meu lado está minha esposa maravilhosa, linda, Vanessa. Graças e amém. paz. Leandro, Gláucia são os participantes dessa noite, né? Vai aqui estar falando do casamento, né? Inabalável. Isso é muito importante para todas as famílias hoje, para todo casamento. Então você que tem com vocês, Leandro, Gláucia, quero que vocês se apresentem para essa galera e fique à vontade para o Espírito Santo fazer o que quiser. Leandro, antes, Gláucia, Quem é vai com primeiro? vocês. É um prazer estar aqui, Daniel. É um prazer estar aqui. Todos que estão aí acompanhando. Acredito que hoje vai ser muito abençoador, já é. Amém, eu creio. E nós estamos aqui, né? Por conta de um chamado também, né? Acredito muito nessa questão que Deus nos direciona aos casais, a famílias, né? Esse sonho de famílias restauradas que o Senhor tem nos dado. Tá? Amém. E nós trabalhamos, né, no Ministério de Casais da Igreja Batista há mais de 7 anos, né, entre a igreja anterior e a Igreja Batista. Trabalhamos também com o líder de Ministério de Casais, não somente, mas também com o líder Casados para Sempre. Legal. Né, com algumas turmas de Casados para Sempre. E eu também faço alguns atendimentos, né, como atendimento terapêutico na área psicanalítica. Nossa, e também com casais em si, né? E a gente vem sempre estudando e tendo essas possibilidades aí de poder transbordar na vida de casais e de famílias. Legal. E a minha esposa vai se apresentar, né? Amém. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse Amém. projeto lindo, né? Nesse podcast. Meu nome é Gláucia, eu tenho 32 anos, nós somos casados há 12 anos, temos 2 filhas, a Isabela de 11 e a Liz de 2 anos e meio. E 25 dias. Quem? Nossa. Boa. Eu quero as horas também, já que você tá contando. Olha o que eu falo, hein? Bacana. E nós juntos estamos seguindo, né? Propósito para o reino. Amém. Falou das filhas. Falei? As filhas. Maravilha. As 2 filhas. Amém. E hoje a gente vai estar falando sobre o casamento inabalável. Hoje em dia a gente olha como um casamento e a gente vê que algumas pessoas estão passando muitas dificuldades no casamento e às vezes não sabem o que fazer. Não tem uma direção, não tem um discernimento às vezes não sabe como tratar a sua esposa, o seu cônjuge. E hoje, galera, você jovem aí que é recém-casado, vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas, né? Você vai ter a oportunidade de fazer a sua pergunta e falar. Não fica tímido, manda ali a pergunta que eles vão estar respondendo da melhor forma possível para vocês e que vocês estejam atentos para que vai ser liberado aqui esta noite. Amém? Eita para mim, Val. Leandro, vamos lá. Como você vê o casamento? O casamento, Daniel, na minha percepção, é uma entrega mútua entre as duas partes, onde tanto o esposo quanto a esposa, eles buscam um resgatar no outro o que existe de melhor, além da sua entrega mútua. O casamento, na verdade, não é um saque, mas é, na verdade, um depósito, que ao longo do tempo a gente vai se habituando. É como você... nos surge outra pergunta. Por que eu casei? Eu casei para ser feliz? Não, eu não casei para ser feliz. Eu casei porque eu sou feliz. E para fazer a minha esposa feliz. Amém. Né? E isso mutuamente. Então, se eu quiser somente para mim, primeiro, eu não tenho que casar. Se eu não estiver bem resolvido e feliz comigo mesmo, com o meu ser, com a minha essência, né, eu não tenho que buscar no outro aquilo que depende de mim.
o amor que tem em mim. É como até mesmo a Bíblia fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim. Se eu não tenho esse amor para transbordar na vida de outra pessoa que é a minha esposa, eu tenho que primeiro buscar esse amor. E esse amor tem que vir de dentro de mim, primeiramente. Né? Senão eu vou já entrar num casamento perdendo. De 1 a Muitas 0. pessoas acho que entram no casamento assim, né? Entra com o pensamento, eu quero ser feliz, eu quero. Ela não pensa como o casal, como duas pessoas que vão se tornar uma só, né? Então a gente vê muito isso. Bacana, bacana. E os fundamentos para você ter um casamento inabalável? Eu penso em pelo menos 4 pilares essenciais. Tá? E não é de hoje que a gente vê alguns problemas em casamentos que surgem com esses 4 fundamentos que você falou bem, fundamentos. Né? E depois desse fundamento existe ali o baldrame. Né? Quem é de obra sabe, e a gente vai tentar explicar o baldrame. Né? Legal. Então, assim, os quero saber. Os 4 fundamentos, né? A gente pensando em construção, os fundamentos, né? As brocas que ali existem para sustentar essa construção familiar. Então, os 4 fundamentos. O financeiro, é a parte financeira, a parte emocional, a parte espiritual e também a parte íntima, né? A intimidade do casal, que ali envolve uma série de fatores. Eu acho que você tocou aí. Vamos entrar na área. Na área, tem uma pergunta aqui sobre área financeira. O Jaziel Oliveira está aqui. Quando um dos dois no casamento tem descontrole nas finanças? E aí? Eu Quando posso um dos responder dois com tem? outra pergunta? Pode. Se você está perguntando, né, que um dos dois tem descontrole nas finanças, é porque foi identificado que um dos dois não tem. Sim. Certo? E se você que identificou, por exemplo, eu identifiquei que a minha esposa não tem, eu vou entregar as finanças na mão dela? Não. Então você percebe assim que existe uma questão detalhada aí que a gente tem que ter um cuidado. Porque de acordo com a psicologia em si, né, a gente percebe que tem pessoas com compulsão de consumo. Compulsão. Então tem uma compulsão, é dela, ela luta contra aquela compulsão. É igual a pessoa que já foi viciada em algo. Ela tem que ficar livre daquilo. Ela não pode ter posse daquilo, é igual José. José ficou ou ele correu? Ele correu. Está entendendo? Então, por exemplo, eu não tenho controle financeiro. A minha esposa tem? Vou passar para ela. Vou passar para ela. Porque eu identifiquei que isso aí é um erro. Aí, assim, como que eu vou construir a nossa vida, comprar casa, ou terreno, ou apartamento, ou financiar qualquer tipo de coisa, se eu encho o copo, aí o meu copo está furado, que minha esposa joga fora toda a água. Né? Aí, por exemplo, a gente sai de casa, aí ela quer lavar roupa todo dia, gasta uma água lascada. Ou se não, energia, todas as luzes da casa acesa. Né? O chuveiro, ela fica lá parecendo que está num resort. A água quentinha, ela fica lá na água quentinha. Onde que vai vir as contas? Ó. Lá em cima. Lá em cima. Ela vai no mercado, não tem controle de nada, quer comprar tudo. Vai no shopping ou vai lá. Hoje está terrível para controlar isso. Porque tem um monte de aplicativos que é só você apertar. Fácil. É só um dedo assim, ó. Você comprou várias coisas. E a sensação de você receber em casa, correio. É maravilhoso. Mercado Livre. Sorrisão bem lá na ponta. Eu já recebo mensagem no... O que você comprou que chegou aqui? Ó, Opa! primeiro ponto, isso é importante. É complicado você abrir e juntar as contas. Porque se a pessoa tem compulsão, é mais forte que ela. Nossa. Você vai dar na mão dela uma aqui, tem uma cachaça aqui. Eu vou deixar ela disponível para você todo dia. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 29 dias você pode resistir. Mas no 30 você pode ceder. Mesmo vai ela passando um tudo, período. Né? Por quê? É uma compulsão que está dentro de você.
Você precisa tratar, é claro. Mas eu não posso falar para você assim, ó, você não posso comer chocolate. Eu compro chocolate, deixo chocolate. Não. É igual a questão. Se você não pode, afasta, para não se tornar uma tentação para você. Se aquilo ali é uma tentação para você, fica sem. José, corre. Então você precisa parar, pensar. Eu tenho um controle, ela não tem. Graças a Deus minha esposa tem. Tá? E tudo que a gente tem hoje é graças a mim e a ela. Independente se ela trabalha ou não. Porque se eu consigo pegar o meu ganha-pão e construir alguma coisa, é porque ela me ajudou. Sim. Né? Você que se vira. Eu quero isso e pronto, acabou. Não dá. Não dá. Então é muito complicado você falar assim, se a minha esposa tem compulsão, une as contas. Eu tenho facilidade de unir conta com a minha esposa. Só que se eu tivesse compulsão, ela teria que conversar comigo, eu entender isso e falar, não, eu não quero saber. Só me dá o necessário. Ou se não, é mesmo vice-versa. Entendeu? Por quê? Porque é uma tentação para ela. Ah, é fácil falar. Não. Quando se fala em questões psicológicas, a gente não pode dizer. É igual você falar que a depressão é frescura. O transtorno de ansiedade, você trata lavando a louça. Não. Não é assim que funciona. Tem pessoas que acham que é frescura, né? Então, aquilo que para mim pode ser ridículo, para outra pessoa pode ser um monstro que atormenta ela. Né? Pode ser um espinho na carne para ela. Então, eu não posso colocar na frente dela o dinheiro. E posso falar uma coisa? Fala. Pô, fica à vontade. O camarada que não gosta de trabalhar, por exemplo, ou não quer construir ou ter uma renda para sustentar a família, a gente ama esposa incondicionalmente, filho incondicionalmente, mãe incondicionalmente. Mas agora a esposa, para amar o esposo, não é de qualquer jeito. Né? Não é de qualquer jeito. Vê que o cara não quer nada com nada. Ela trabalha, o cara não quer nada com nada. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Agora é diferente. Se a gente tem o prazer de sustentar a família, a esposa gerir a casa, né? A questão da auxiliadora, né? A auxiliadora. Precisa ter o mesmo objetivo, né? Se não tiver, não tem como. É um copo furado que nunca vai encher. A gente vê muitas famílias assim. Muitas famílias. Nossa, tem gente que fala assim, o Leandro ganha bem. Eu casei ganhando R$1.000. Reformei minha casa que era do meu pai. Tinha um carro bom na época. Como que você faz? E eu não trabalhava, né? Não dá nem pra... O grande segredo não é você ganhar muito. É o quanto você gasta. Se você ganha 10 mil e gasta 10.200, você está falido. Só que se você ganha 2 mil e gasta 1.500, consegue gerir, fazer a gestão do seu pagamento, da sua renda mensal, até que você consiga ganhar mais para fazer mais coisa ainda, não adianta. Você vai gastar mais do que você ganha, você não chega em lugar nenhum. Tem gente que fala assim, o Leandro, ele ganha muito bem. Não. O Leandro só tem uma gestão financeira, né? E tem uma esposa também que tem gestão financeira. Uma auxiliadora. Auxiliadora. Então, não, o Leandro está nadando no dinheiro porque está construindo na pandemia. Não. Gestão. Né? Com a benção de Deus, Deus vai te abençoar e você vai conseguir conquistar muitas coisas sem precisar ser milionário, sem precisar ser rico. Tá? Você vai conduzindo e vai juntando os pauzinhos aí com a sua esposa. Então não tem aquele papo, meu dinheiro, seu dinheiro. Até a pergunta aqui da Fá, quando os dois trabalham, como fica a questão financeira? Cada um com o seu ou junta tudo? Eu acho que a gente já respondeu aí, no sentido de se vocês têm controle, não tem problema nenhum vocês abrir um para o outro. Mas se existe essa questão patológica de consumo, uma compulsão pelo consumo, é patológica, a pessoa não tem controle, né? Até cartão de crédito, estoura tudo os cartões de crédito. Então, se não tem, não dá para ficar na mão dos dois. Não dá, porque eu vou dar uma tentação
para aquilo que a pessoa Você está ajudando a pessoa, né? Você está alimentando, né, o consumo de droga para a pessoa que é viciada. Né? Então, é uma questão patológica que muitas pessoas não entendem isso. E eu até falar uma outra questão aqui da parte financeira, que quando eu lembrar eu falo, pode falar. É o que, assim, tem essa questão, né? E isso pode destruir um casamento. As finanças, situação de finança, ela pode destruir o casamento. E tem pessoas que não conseguem enxergar isso. Que é onde acontecem as brigas, as discussões passa para os filhos, vê aquele negócio todo dentro da casa e o casamento chega um momento que não dá mais. Dinheiro traz felicidade? Traz felicidade? Você pode achar que não traz, mas quando você fica sem, você fica triste pra caramba. Quando você não paga as contas, eu sinto isso. Quando eu pago minhas contas, me dá um alívio assim, e uma endorfina desce assim no meu cérebro, eu fico feliz. Eu quero até comemorar. Porque Quero até gastar mais. Porque eu consegui pagar minhas contas. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas que se você ficar sem, você fica triste, irritado. Aí você está irritado com a esposa, está irritado por si só, qualquer coisa é um pavio, é um gatilho para dar qualquer tipo de treta no casamento. Então, influencia demais no casamento, muito no casamento. Tá? A parte financeira, porque as pessoas querem o quê? Querem viver uma qualidade de vida. Mesmo se ela não pode comprar pizza toda semana, ela quer comprar pelo menos de 15 em 15 dias. Se ela não pode comprar um sorvete, sempre ela quer comprar lá uma casquinha. Então, todo mundo quer viver uma qualidade de vida e merece uma qualidade de vida. Né? Mesmo que seja baixa, aí, mas controlada, que senão você vai ter mais estresse, né? Vai querer viver uma vida de jogador de futebol, sendo que você não é jogador de futebol. Tá entendendo? Você quer ter uma bolsa lá, Louis Vuitton, sendo que não dá. Então, quando você virar multimilionário, aí você vai entrar nesse rol aí de ter o relógio bacana, de ter a bolsa, e assim sucessivamente. Caso contrário, você tem que aceitar a sua realidade, né? Estudar de uma forma que você possa crescer o seu conhecimento para gerar mais renda. Caso contrário, você vai dar murro em ponta de faca e então, viver infeliz. Então não existe isso, né? Então os valores que entram dentro do seu lar ali, os dois que tem que administrar. O que tem ali uma sabedoria melhor para lidar com as finanças tem que ficar com a responsabilidade de administrar isso, mas não tem isso, meu dinheiro, seu dinheiro. Acho que é como um todo só ali a nossa família administrando o dinheiro. Aquele que tem o melhor cuidado com as finanças fica com a responsabilidade, mas não tem esse, meu dinheiro, seu dinheiro. Não. A minha esposa tem uma palavrinha para isso. Qual que é? É tudo nosso. É nosso carro, é nossa casa, é tudo nosso. Eu aprendi com ela, que às vezes assim, o meu carro. Por quê? O carro está com você dirige mais. O meu carro. Não é meu carro, nosso carro. A nossa casa, não é minha casa, é nossa casa. A gente vê isso, né? A gente vê algumas pessoas ainda com esse pensamento. Pessoas que falam assim, não, eu trabalho, às vezes a mulher, parte dela, eu trabalho, é o meu dinheiro. E é triste às vezes ver isso, né? Porque às vezes tem aquele negócio também que a mulher ganha mais que o marido. Exatamente. E aí, onde entra às vezes as discussões no casamento. E abala. É uma coisa que a gente vê que abala muito o casamento. Vocês já trataram de pessoas assim, já referente a isso? Na verdade, não nos chegou a questão da mulher ganhar mais que o marido. Né? Porque geralmente o marido ganha mais. Né? Mas é uma questão de comunicação. Eu vou separar de uma mulher que ela ganha mais que eu. Não existe isso. O seu casamento é nosso. Não é porque ela ganha mais ou coisa parecida. Existem casos de mulher que querem, não. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu. E você vai ter que fazer de acordo. Não. É uma cumplicidade. Né? E você paga o quê? Vamos dividir as contas? Se você ganhar mais, é claro que você vai pagar mais coisas. Então, eu acho que é um pensamento imaturo.
Pensamento Quando maduro. você alcança uma maturidade no casamento, aquele ciclo que a gente acabou de falar. Transformação, cura e maturidade. Quando o casal está num nível de maturidade, você pode ganhar 2 vezes melhor que eu, minha esposa. Ela vai ter condição e maturidade para dizer, não é nosso. Agora, se não tem, aí vai ter que tratar isso. Né? Porque senão vai dar problema, sim. É a mesma coisa a esposa, tá? Eu falei bastante aqui dos homens, mas a esposa que casa e quer viver uma vida de solteira, não vai dar certo. Não tem como dar certo. A questão emocional. Primeiro, é autoconhecimento. Né? A questão do autoconhecimento, a gente precisa se conhecer primeiro, para depois tentar. Eu me conheço, para que eu possa me doar para o outro. Então, a parte emocional. Quando a gente fala de parte emocional, a gente identifica alguns pontos, né? Como a ira, né? Que se a gente for muito irado, ou coisa parecida, se ira muito, identificar isso dentro de você, a parte emocional. Eu tenho medo, eu tenho tristeza, eu tenho ira, eu tenho alegria, e dentre outras emoções. Quando você identifica em você, eu estou sentindo ira, neste momento você para e começa a pensar, eu não posso tomar mais nenhuma atitude, porque o meu sistema cerebral, ele ainda não identificou isso. Porque no nosso cérebro tem a amígdala, que não é a amígdala da garganta, a amígdala que nós temos no cérebro. E também o córtex pré-frontal. Quando nós sentimos uma emoção, por exemplo, da ira, ela vai para a amígdala, e aquele momento de ira que você está sentindo ali naquele momento, quando você toma alguma decisão, ela sempre vai ser um pouco drástica, né? Ou não a correta no momento. Aí quando você respira, estou com ira, você dá um tempo. Diz a ciência aí que é em torno de contar, vamos dizer, até 10. Lembra que a sua mãe, sua avó falava assim, conta até 10, respira. Para depois você tomar uma atitude? Verdade. Então, mal sabia ela, ou sabia, né? Quem falou isso, a avó, a mãe que pegou isso aí, somente para você ter aquele tempo do seu cérebro absorver e ir para o córtex do cérebro para você ter razão naquilo ali. E chegar na sua razão, porque na hora que você está com a ira, você pode ter uma atitude errada. Né? Então, a parte emocional do casal, quando você está irado, porque acontece até mesmo agressões, né? E infelizmente algumas até mortes, porque a ira é tão grande que as pessoas não param e tomam as suas atitudes naqueles milésimos de segundos, onde acontecem muitas tragédias. Verdade. E marcas que ficam, né, para o resto da vida, um empurrão, um tapa, até um beliscão, qualquer tipo de hematoma, isso gera uma mágoa muito grande, uma marca no casal. Essa parte emocional, se você identifica, você respira e tenta, o que eu estou sentindo agora? Alegria? Maravilha, vamos para cima. Eu estou sentindo o quê? Medo. Vou controlar o meu medo para não me impedir de viver uma vida. Eu tenho medo de ter uma vida conjugal ou de avançar. Estou noivo, por exemplo. Estou com medo de casar. Tem um monte de homem que tem medo de casar. Sim, sim. Então, não, eu preciso controlar, porque o natural da vida é que eu constituo minha família. Então, eu posso ter esse tipo de medo. Né? Então, eu controlo essa minha vida emocional para que eu possa avançar. Tem pessoas que já entram no segundo casamento já trazendo alguns traumas. Um empurrão, como você mencionou, uma ira maior na hora da discussão, e acho que ficam muitas cicatrizes, muitas coisas guardadas ali. Como tratar disso? Essa grande questão, às vezes você está no namoro, ou até mesmo no noivado, aí você percebe alguma coisa, ele me deu um empurrão, ele grita comigo. Se ele está em treinamento de casar, quando ele entra em campo, você acha que ele vai fazer o quê? É a mesma coisa. Mesma coisa. Né? Então, já adiantando aqui, o noivado foi feito para dar errado. E também o namoro. O namoro foi feito para dar errado. Por quê? Fala pra minha filha assim, Por quê? filha, o seu namoro tem que dar errado. Por quê, pai? Eu não tenho filha para ter namoro ainda, mas eu vou implantar isso na cabeça dela. É para dar errado, Aí, viu? ó. Por que Os para dar pais errado? de plantão peguem essa. Por que para dar errado? Porque se der certo, tem que noivar. E o noivado também foi feito para dar errado. Porque se der certo, você tem que casar. Vai ter que casar. E se casou, tem que ir até o fim.
Tá certo. Até o fim, não tem volta essa questão de É volta. sensacional, hein? Então a gente não pode ter essa questão, eu estou casando para se não der certo eu separo. Não. A linha do casamento é uma só, né? Claro, teve alguns percalços aí no meio do caminho, aí já é uma outra reestruturação que você vai fazer, né? Claro que você não vai acabar a vida porque você casou errado, coisa parecida. E se é que casou errado, né? Sim. A gente tem que avaliar todas as partes em si. Sim. Né? Mas, Leandro, assim, a moça e o moço ali, eles estão no auge ali, o amor florindo e tal. Você acha que eles conseguem detectar isso na vida de um e de outro? Que essas coisas que são liberadas, vamos supor, o tom da voz, às vezes uma ignorância que saiu no shopping ali, uma forma mais bruta de se falar, conseguem detectar isso, mesmo tão apaixonados ali no momento? Na verdade, a paixão em si que você citou é bem bacana, porque a paixão ela dura em torno de 2 anos. E Olha. tem uns que dizem que até é um estado de demência, né? Que a pessoa fica em outro mundo, tudo é maravilhoso, não consegue enxergar nenhum defeito, é tudo lindo, é tudo 1000 maravilhas, né? Aí quando vai para 4 paredes, a gente começa a ver ali as diferenças em si. Mas, respondendo essa questão, existem sinais. Sinais que tanto a esposa quanto o esposo, ele vai dando para você. E também existe a questão de família. Por que a minha mãe não gosta tanto desta moça assim? Por que ela fica tão apreensiva quando essa moça vem aqui? Estou falando também de experiência própria. Sim. Tá? E analisando, mesmo com uma paixão que você tem ali, você fala assim, lá na frente, como que vai ser essa atitude que essa pessoa tomou agora? Né? Então, eu tive um namoro que, nossa, ama a pessoa e tal. Aí, quando chegou, eu falei, não, peraí, minha mãe fica desconfortável. Né? Essa pessoa está me impedindo de ir à igreja. Né? Então, como que será lá na frente, depois de casado? Né? E tem coisa que ela está fazendo porque parece que eu estou impondo para ela. Sim. Espera aí, então vai ter um momento que ela não está indo de coração, né? Servindo a Deus. Então, qual que é o meu propósito? Não, meu propósito é nunca sair da igreja. Enfim, é nunca esfriar na fé. É ter o temor ao Senhor em primeiro lugar. Quero conduzir meus filhos assim, assim. Então, você vai o quê? Os sinais. E a oração, é claro. A importância. E se eu te falar aqui, minha esposa está aqui, ela pode comprovar. Namorados aí, noivos, e até você mesmo que quer casar, que não tem nada ainda. Eu orei a Deus e falei, Senhor, eu quero uma esposa. Vamos resumir? Das características dela. Amém. Bem detalhista. Fui bem detalhista. Você falou do jeitinho. E procurei, né? Claro. Já saía assim na igreja. É igual emprego. Você tem que procurar para achar. É verdade. Né? Mas Deus já tinha preparado um coração, falou, não, essa que eu te fiz pensar, Sim. é fulano, é a Glaucia. Então, eu só vou fazer com que vocês se encontrem. Amém. Né? Então, o cabelo, a questão de cor de pele, né? Tem um amigo meu, o Marcelo, não sei se ele vai assistir, porque eu vou falar o nome dele. O Marcelo falou assim, Leandro, eu não gosto de pele clara, eu gosto de morena. Gosto de morena. Fala, Marcelo, eu não gosto nem de um nem de outro. Uma questão de gosto. E também altura, estatura. Não posso ter uma moça maior que eu, não sou tão alta assim. Eu tenho uma estatura mediana. Então, eu não posso. Senhor, eu quero casar uma vez só e é para a vida inteira, então me dá uma esposa desse jeito aqui. Aí ele me conduziu. Amém. Né? E você tem que ter uma firme. Eu digo isso, Daniel, quem conhece a minha história, eu digo isso com conhecimento de causa. Tá? Eu tive que largar e falar, não é isso que vai me abençoar lá na frente. Você não estava apaixonado tanto. Estava. Mas o Senhor, eu ainda orei assim, Senhor, se for só para o Senhor tirar, mas tira pela raiz. Pode doer, mas tira pela raiz. Tirou. E quando tirou, ele me deu uma melhor.
Amém. Graças a Deus. Sensacional. Eu orei, eu não sei se ela orou. Ele fez Eu não sei se ela orou, mas o que eu orei? Claro que eu orei. Eu só não fui detalhista, mas eu orei. Amém. Amém. Bacana, bacana. Então, a gente vê isso, essa importância, né, da gente ver esses sinais, ver aí os detalhes como a gente quer a nossa noiva, a nossa esposa. E isso é fundamental, isso é muito importante. Parabéns, que você foi bem detalhista, né? Tem que ser, tem que ser. Para vocês que estão aí iniciando um namoro, iniciando uma oração para o seu cônjuge, sejam detalhistas. Nos mínimos detalhes, falem exatamente aquilo que vocês sonham. E Deus vai honrar. Vai sim. Amém. Só para complementar um pouco, que assim, gera umas perguntas na sua cabeça, assim, sobre essa questão ainda emocional. Porque a gente vê em alguns casamentos, algumas pessoas, a forma de um tratar o outro, né? No casamento, depois que eles estão ali dividindo a mesma toalha, a mesma cama. E às vezes, no começo do casamento, foi mil maravilhas. Só que aí depois, passou um tempo, entraram no comodismo e aí a forma brutal de conversar, de falar, começou a sair para fora. E aí, o que fazer nessa situação? Porque a mulher às vezes fica oprimida com o marido porque ela se sujeita a ele. Então, às vezes ela fica oprimida de falar alguma coisa com ele, de sofrer alguma coisa ou ficar com medo, né? Que não é para ter medo, né? Mas acontece, a gente vê isso acontecendo em alguns casamentos. Como lidar com isso? Na questão do medo, você acabou de falar medo, então na questão emocional. Se você tem medo de falar com ele ou com ela, primeiro, você não tem, entra na outra parte, intimidade. Né? E quando você não tem intimidade, isso vai gerar vários fatores, né, no nosso casamento. Então, assim, e se você tem algo para falar, porque, assim, geralmente, o que acontece? Quando você casa, você entra no momento de, muitas das vezes, o pessoal chama de CNV. CNV. Né? A gente tem que buscar o CNV, comunicação não violenta. CNV. Porque, na verdade, às vezes não é nem o que você fala, mas é do jeito que você fala. Né? Então, às vezes, é até a brutalidade, tanto da esposa ou do esposo, entra nessas questões. Tá? Comunicação não violenta. Porque se você entrar nessa vibe, vamos dizer assim, meu amigo, a ignorância vai para lá e a ignorância volta. Né? É um retrucando e outro batendo e toma e lá, assim toma vai. Lá Aí o seu lar, que era para ser um oásis, né? Como o pastor Wesley, seu pastor, sempre falou no curso, seu casamento, seu lar tem que ser o oásis. Né? Tem que ser algo extraordinário, que você queira estar. Vai virar um campo de guerra. Né? E esse campo de guerra aí, muitas pessoas vão se ferir. Inclusive, não somente o casal, mas os filhos também. Né? Então, percebeu isso no casamento? Senta. Né? Minha esposa sempre fala nessa questão também, de fazer uma lista. Né? Uma lista? Uma lista. Faz uma lista. Por exemplo, você está ali brigando com a Vanessa. Aí você briga com a Vanessa, aí a Vanessa fala assim, por que você? Eu não gosto disso. Mas peraí, a gente está brigando por causa desse copo. Aí você está falando por causa da Bíblia, por causa da folha, da caneta. Não, peraí. Vamos resolver o copo. E se você tiver alguma coisa para falar, você faz uma lista, a gente senta sensatamente, fala, não gosto disso, nem você, isso. E ela vai fazer uma lista também. E vocês vão orar juntos. E o perdão tem que acontecer. E lista de carta de valores. Você coloca do lado tudo que te incomoda, o que te deixa triste. E do lado você já coloca a solução. E aí o casal senta, ora e entra em um acordo, os dois. Tem que sair dali resolvido. Tem que sair resolvido. E quando não consegue fazer isso, gente? Quando não consegue? Nada de um dia para o outro, né? Porque a lista é grande. É uma construção. É uma construção.
na verdade, é uma construção, né? É até uma das perguntas também, se o casamento é uma construção ou não. Mas é tijolo por tijolo. Não acontece de um dia para a noite um casamento. A gente fica triste que alguns casamentos têm 10 anos ou mais, né? E ainda não resolveram algumas questões de ego, de orgulho, a questão emocional, né? Cada um tem o seu. Igual aquela questão, você veio de um lugar, você veio do outro. Meu Deus, como que vai dar certo isso na mesma caverna? Às vezes o homem e a mulher já entra assim, não, mas eu sou desse jeito. Eu sou desse jeito. Aí é onde a resposta que nós tivemos aqui, quando você perguntou o que você tem por casamento, ou o que é o casamento, é uma entrega mútua. Se você não está disposto a entregar, repense, né? Repense, na verdade. Se você ama, e se você quer ser feliz, é uma entrega mútua. E aquela questão de falar que você é uma só carne. Quando você entende que você é uma só carne, você está entregando para alguém aquilo que também é seu. Se você faz bem para um corpo, que é a sua esposa, está fazendo bem para você. Então não tem como. Se você entrega para sua esposa, é igual aquela questão assim, nossa, mas o problema está com quem? Eu mudo alguém? O casamento eu consigo mudar minha esposa? Não, você não consegue mudar ninguém. Você não consegue mudar ninguém. A única pessoa que você consegue mudar é você mesmo. E mudando você, a sua esposa, o seu esposo vai ver que você, nossa, ela está mudada nisso. Ele está mudado nisso. Vai sentir até constrangido, rebatendo você, sendo que você não está mais daquela forma. Se você não está mais agressivo, está com amor, olha como que ela está mudada, como ele está mudado. Vai refletir. Várias etapas do meu casamento, eu fui mudando. Porque a gente não nasce pronto. Sim. Então, e eu não tive um Casados para Sempre, um curso, uma orientação no casamento. A gente tem uma orientação ou outra, uma aula ou outra, de um pastor ou outro, mas é muito pouco, né? É muito pouco as orientações que nós temos hoje. Infelizmente, é muito pouco nas igrejas, né? É uma escassez aí que existe, essa questão. As pessoas querem fazer faculdade 5 anos para se formar. Aí, quando chega no casamento, não quer fazer um curso de 1 semana, porque acha que sabe tudo, né? E, na verdade, a gente somos seres humanos, nós aprendemos. Eu vivi várias etapas da minha vida de crescimento e maturidade, né? Ela também. Então, é um crescimento mútuo que nós vamos tendo, né? E hoje nós temos alguns cursos que a gente vai falar para alguns casais e eles muitas vezes rejeitam, já acham que sabe de tudo, né? E, na verdade, a gente não está expondo um conhecimento que nasceu em mim. É um conhecimento que eu peguei de um bom livro, né? Com princípios da palavra, né? Que é o livro milenar de sabedoria. Mesmo se a pessoa não acredita em Deus, mas vai ler a Bíblia para você ver se a pessoa não fica mais inteligente, se a pessoa não conduz melhor o filho, se a pessoa não conduz o casamento com princípios e paz e vai viver uma vida abençoada. É um manual de vida. É um manual de vida, tudo está na Bíblia, né? Então, é mais ou menos isso. Amém. Eu falo bastante, se deixar eu falar. Não, pode. Pode falar, eu também gosto de falar também. E bacana. Uma coisa que veio na minha mente, tem pessoas que não são evangélicas, que estão nos acompanhando também, e tem às vezes situações no casamento que às vezes elas não sabem ter esse discernimento de sentar, de orar junto, né? Como fazer assim para eles? Uma dica para fazer o casamento deles ser fortalecido, que aí eu já vou jogar uma pergunta aqui. Como fortalecer o casamento? Os dois não são da igreja ou só um? Os dois. Primeiro tem que surgir de algo. De uma vontade. Não tem como a pessoa bater na porta deles lá e falar assim, seu casamento tá ruim e eu vim aqui para resolver. Né? E dificilmente vai ter um pastor ou alguém falar assim, eu tô lá todo dia na hora do café da tarde para vocês ou na janta. Não vai ter. Então surgiu lá uma vontade, eu tô assistindo esse podcast, tá queimando meu coração, eu preciso resolver minha família, que tá tudo descambado, né? Tá tudo indo ladeira abaixo sem freio, o carro tá sem freio. Percebeu? Você então, é você. Você vai sentar na sua mesa. Você tem uma criança que você conduz, você vai sentar com a criança. 1, 2, 3, quantas vezes possível.
né? Ou abre a Bíblia, lê um texto, faz uma oração, ou senão você lê, né, algum conhecimento de livros mesmo. Hoje tem livros, né? E começa a praticar aquilo. Isso não tem como, ele vai envolver o ambiente que você está. Amém. A força da influência. Partiu de alguém. Partiu de alguém. Se você está assistindo esse podcast, já é uma sementinha que você tem. Você já tem a responsabilidade, porque o conhecimento, quando ele vem para você e não por outro, você já tem a responsabilidade, é sua. Amém. Então, agora eu vou fazer alguma coisa aqui. Aí as pessoas não acreditam nem nelas mesmas. Só que você precisa acreditar no milagre, na restauração, né? E nenhum casamento, o meu casamento hoje, Leandro, não está bem e dificilmente ele vai ficar inabalável. Primeiro, muda o seu mindset. O que é? Mudança de mente. Né? Tem essa mudança de mente e comece a acreditar e crer e visualizar a sua família em volta da mesa para restaurar. Né? Mudar. Mudança. E se for só no casamento, também a mesma coisa. Você começa a ter atitudes que o seu esposo ou sua esposa começa a ver a diferença em você. Qual que é a pergunta que eu não... O casamento é uma construção? Não. Como vocês fazem para manter o casamento fortalecido? A receita do Por bolo. mim. Vamos para a Gláucia. Essa receita é um investimento, né? Lá em casa é assim. A gente participa de palestras, de cursos, de livros. E isso é um bom investimento, porque quem não investe no casamento, investe em divórcio, né? Exatamente. E a gente investe em tanta coisa, né? A gente investe em carro, em roupa, em sapato, roupa, enfim, tudo. Em celular. Aí quando fala em família, em investir um tempo, investir num retiro de casais, num curso de casais, num encontro de casais, não. Aí se você cobra lá R$100 por conta da alimentação e até mesmo do evento em si, que a gente precisa comprar um material, coisa parecida, não. Quanto R$100? Meu amigo, você sabe o preço que isso tem? Que pode transformar a sua esposa, o seu esposo, e a sua casa virar algo extraordinário, lugar que você quer mais estar, e algo transformador, que você vai colher fruto pro resto da vida. Por que pro resto da vida? Quando você transforma o seu casamento, você transforma a vida dos seus filhos. E os seus filhos serão transformados. Amém. E a geração que eles vão trazer, eles vão passar isso em geração em geração. Então vai ser infinito. E se tem maldição na minha casa, sempre foi assim, não. A partir de você consegue quebrar qualquer tipo de pensamento de maldição. É a partir de você que existe a quebra. Por quê? Porque você está investido na família. Não. Acontece sim, de você ter o seu posicionamento na família e conseguir transformar aí toda uma geração, como também o seu cônjuge nessas questões. O homem que tem... o casal que tem filhas, né? A forma do pai tratar a mãe ali, acho que reflete muito, né? Na escolha da filha. Fala assim, não, eu quero o marido igual o meu pai aqui. Ou melhor. Ou melhor. Do pai pra cima, é o que a gente fala lá, É um espelho, né? Eu acho que isso é muito importante, que quem tem filhas em casa, eu acho que passa isso aí, né? Eu falo, vou tratar minha esposa bem, tratar com carinho, amar ela, fazer ela feliz, para ver, inspirar ela, né? Na escolha dela ali, orar a Deus para preparar um varão assim, né? Ou melhor que o pai dela, né? O seu casamento é sagrado? Muitas vezes a gente não tem o nosso casamento como sagrado. A gente olha assim, até na época de escola, a gente fala assim, me xinga, me bate, faz o que você quiser comigo, mas não xinga minha mãe. Xingou minha mãe, isso é verdade. O bicho vai pegar. Por quê? Porque pai e mãe é sagrado para você. Só que você tem filhos. Será que você pensa que o seu casamento também é sagrado para o seu filho e para a sua filha? Aí você olha e observa e... será que o meu casamento é sagrado com a minha esposa? Ou eu estou olhando por cima do muro para ver se a vizinha é melhor? Né? Se eu estou olhando na internet para ver se tem alguém melhor. Não, eu estou fechado com ela e esse é o meu matrimônio e ele é sagrado.
Aí você olha para a questão de pai e filho, né? Essa questão de pai e filho. Meu amigo, homem, existe uma responsabilidade muito grande no homem. Não é só entregar a vida pela esposa e pelos filhos, como Cristo entregou pela igreja. Né? Não é somente isso, de você se rasgar, entregar a sua vida. Se tiver um barulho no quintal, quem vai lá? Tem que ir o homem, né? Tem que ir o homem. Mas tem muitos camaradas aí que não vai não, pensa que tá dormindo, vira pro lado. Fecha o olho. Fecha o olho, é igual o rato. Vira pro lado, assim. Quando vê um rato, uma barata e... Foi nada não, Sai meu. Vou dar um tempinho, vou dar uma de louca aqui para minha esposa lá resolver. Não, é o marido tem que ir lá resolver a situação. É igual a questão da condução, né? A condução familiar, a questão espiritual, a Bíblia nos diz que existe uma responsabilidade muito grande no homem. Quem que é chamado de pai na Bíblia? Deus. Quem que é chamado de pai dentro da sua casa? O homem. Estou falando que você é Deus. Estou falando que você tem uma responsabilidade de condução. Deus tem uma responsabilidade que Ele enviou Jesus para conduzir a humanidade para o caminho certo. Mas nós temos uma responsabilidade dentro de casa. Como referência, vamos lá. Referência para o filho. Ele olha para o pai e fala assim, eu quero ser um homem igual ao meu pai. Para a filha, não, eu quero um homem para casar igual ao meu pai, é o melhor. Então, olha só, como eu estou tratando minha esposa, que minha filha está olhando. Como não estou... Percebe? Olha o tamanho da responsabilidade, o que eu estou criando. Como que eu trato a minha filha? Eu trato ela como uma princesa, com educação, sento na mesa, né? Levo ela para sair, para ela saber, né? Então, e tem muitas histórias, viu, Daniel? Tem muitas histórias, assim, se você vai contar assim. A grande questão, e tem muitas questões também, clínicas, até de consultório, por que essa menina aí escolheu um homem mais velho para casar? Né? Por que ela tá tão... Por quê? Porque ela escolheu um pai, ela não escolheu um esposo. Por que esse menino aí escolheu uma esposa assim? Porque ele escolheu uma mãe, não escolheu uma esposa, na verdade. Por conta disso, por falhas na criação. Né? O posicionamento do pai como pai mesmo, em si. Né? E assim dá muito. Aqui é a parte espiritual. É espiritual do casal. Relacionamento, oração, se os dois oram juntos, se não oram. Como que é isso no casamento? Assim, a gente não orava junto. A gente não orava junto, isso era uma barreira muito grande. A outra questão também, a gente não lia a Bíblia juntos. Não. Então, isso foi tratando durante o casamento, né? A gente ouvindo. A gente aprendeu a importância, né, de orar juntos. Então, a gente aprendeu a importância de orar juntos. A gente aprendeu a importância de ler a Bíblia juntos. A gente aprendeu a importância da mesa, né? Que é um local sagrado. Não é somente de você encher a mesa de comida e comer igual um doido. Vocês sentam na mesa todo. Então, juntos. assim, você tem 4 tipos de mesa no seu dia. Mesa do café da manhã, mesa do almoço, mesa do café da tarde e mesa da janta. Mesmo que você tire pelo menos 3 você tem. Então, se você escolher pelo menos, para estar com seus filhos, com a sua esposa, sentado na mesa, que leia um versículo e faça uma oração, é muito, Daniel. É muito você parar assim. A questão não é o tempo, tá? A questão é o posicionamento das pessoas. Né? Às vezes fica com vergonha de, nossa, eu vou dar uma de santarrão aqui, de abrir a Bíblia, ler um versículo e fazer uma oração com a minha esposa. É uma questão de posicionamento. Como que eu fiz? Eu lia um versículo só. Primeiro a gente começou com oração. Né? A gente só orava. Vamos fazer oração? Fazer uma oração rápida. Aí, vamos fazer de novo? Vamos. Vamos pro café? Mulher, você tem esse poder. Olha aí. Prepara uma mesa. Não precisa ser com uma taça dessa aqui, não, maravilhosa aqui. E um dia eu vou ter uma dessa. Mas pega um copo mesmo, não tem problema, seja ou de plástico, enfim. Não, mas separa o melhor. O melhor que você tiver lá. Porque a gente tem esse costume, né? A gente só prepara o melhor para visita.
Só Então, pensou, gente? Aí pegar tem- aquele copo lá do requeijão lá e dar pra gente, cara? Aí não, né? Mas eu só tô entendendo assim. Eu tô nivelando baixo pra pessoa não ter desculpa, entendeu? Ah, tá. Nivelando baixo pra não ter desculpa. Se não tiver o leite, vai com café puro mesmo. Tá entendendo? Se não tiver um pão novinho, vai com pão amanhecido mesmo. Tá entendendo? A importância não é a comida em si, é o momento. Entendeu? É o extraordinário que vai acontecer ali na vida de pessoas. Tanto na sua quanto na sua esposa, olho no olho. Entendeu? Fala ali como é que foi o dia. Olha para a criança, fala, tudo bem, que você quer falar alguma coisa. E no seu exemplo, eu comecei como? Fazendo oração. Aí eu falei assim, que tal a gente fazer uma leitura bíblica? Aí a gente fez uma leitura de um versículo. Que tal a gente fazer um texto? Um capítulo. Para mim, eu achava extraordinário ler um capítulo. Não, quase que impossível na minha casa ler um capítulo. Era. Não, minha esposa vai achar, nossa, que negócio cansativo ficar lendo. Principalmente o Antigo Testamento, Deus me livre. Né? O Deus que está na Bíblia, Deus me livre de Deus que está na Bíblia. Então, percebe? Por quê? É maçante, é cansativo demais. Mas o investimento que você está tendo no seu casamento, na sua família, na sua casa espiritual, ela vai dar de gerações em gerações. Às vezes você não vê nenhum fruto nem agora, mas vai ter um fruto, uma colheita muito grande para frente. Tá? E hoje, nós, durante aí um ano, a gente está terminando a Bíblia inteira de ler. Amém. Junto com a minha filha na mesa. Nossa, que e a pequenininha está fazendo assim já. Amém. Amém. Então, assim, não é glória para nós. É um investimento que nós vemos que isso serve para alguém que tinha vergonha de fazer uma oração na mesa. E uma grande questão, você que está assistindo aí ou que vai assistir depois, é posicionamento. Se você não posiciona a sua família, o mundo vai posicionar ela. Isso parte do homem? Principalmente do homem. Só que se o homem toma atitude, por exemplo, por via de regra é o homem. Mas, por exemplo, o meu esposo não é cristão. Aí você conhece a verdade. Aí você conduz a família. Aí não vai ter jeito. Você vai ter que jogar a vara e vir puxando até o peixe pegar, Deus salvar, colocar lá dentro. Mas você fazendo a sua parte. Porque você não muda ele. Você muda você. Através de você ele vai ver essa mudança. E o Espírito, com sabedoria, o Espírito Santo vai moldando você. Não estou falando para você ficar o dia inteiro dentro da igreja e deixar seu esposo lá em casa, não. Faz a sua igreja em casa, porque ela nasceu em casa, tá? Amém. Então, assim, a pandemia só fez voltar para onde estava. Aí deu conflito, não deu? Ó, bum, 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 bum. Gente saindo da igreja, muitos divórcios, aumentou em pandemia. Por quê? Porque as pessoas começaram a se conhecer. Começou a ter tempo em casa. Porque não passavam conviver juntos, né? Uhum. Aí deu o quê? Deu choque. Deu choque. Porque não se conhecia, começou a conviver junto, né, Vanessa? Então, essa é a grande questão, então a gente tem que parar e pensar, analisar, né, sobre a mesa em si. Tá? Eu nem li o livro, né, que tem lá que fala sobre a mesa, a gente começou e isso virou algo impregnado em nós. Faz parte do nosso dia. E se a gente pode até falhar uma semana ou outra, não, a semana não. Se tem 7 dias na semana, a gente pode falar no máximo 2 vezes por semana por algum compromisso, ou porque a gente está indo para a igreja, ou coisa parecida. Mas já virou algo rotineiro na nossa casa. São princípios inegociáveis, né? É inegociável. Vocês trouxeram isso para vocês, para casa de vocês. E assim, a gente lê a Bíblia, né? Lê 4 capítulos. 4 capítulos? Pode ser maçante. Mas assim, Leandro, eu não consegui. Lê um versículo só. Começa com oração. Antes da refeição? Depois. Depois. Ah, tá. Senão a comida vai ficar gelada, né? Eu vou pegar 4 capítulos ali. Gente. Mas Vamos falar, Daniel. Se torna tão gostoso, né? É A gente vai verdade. lendo, você tem curiosidade de ver como que vai dar ter o final E é da um história. momento a mais que você tem pra ficar ali com a sua família também, né? E é importante falar, né, que nos cursos de casais fala sobre isso, o triângulo. Qual que é o triângulo? Tem um triângulo lá. Em cada ponta, né, de baixo, aponta aqui para mim aqui, ó. Em cada ponta de baixo, Aqui? aqui, o triângulo, né, as pontas.
do lado esquerdo está eu, do lado direito minha esposa, e na ponta de cima está quem? Deus. Então, se eu tiver fechado aqui, a minha família está no meio. E ela, consequentemente, vai... E quando eu estou conectado com a minha esposa, eu estou conectado com Deus. Quando eu estou conectado com Deus, é aí que eu me aproximo mais da minha esposa. Então, assim, é o cordão de 3 dobras. Eclesiastes 4:12. É muito mais difícil de se romper. Então, se você não coloca Deus no centro da sua casa, você vai estar jogado, né, à sorte, ao léu, né, ao pensamento da sua esposa, o meu pensamento e o meu pensamento. A grande sacada também no casamento, qual que é? Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Porque se eu for com o meu ego, ela for com o dela, vai virar um cabo de guerra, né? Igual 2 burros, 2 jumentos, puxando um para cada lado, né? Eu tenho a minha opinião, você tem a sua e... Quem já fez o curso Casados para Sempre sabe o que é isso. Tem uma dinâmica que fala isso. Os 2 burros puxando para cada lado, né? Então, vai dar no quê? Vai dar no lugar nenhum. Então, assim, vamos para a palavra aqui, a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o casamento? Né? Vamos colocar Deus no centro da nossa casa? O que a Bíblia fala? Aí a gente consegue conduzir. Caso contrário, a gente vai dar murro em ponta de faca. Acabou. Então, assim, o que é estar intimidade? Intimidade é você estar dentro da... Eu estar dentro da minha esposa, ela está dentro de mim. Eu já vi por várias vezes a minha esposa falar assim, mas o Leandro fala isso, isso, isso. Então, em algum momento da conversa, no trabalho ou em casa mesmo, você vai citar o seu esposo e a sua esposa. Por quê? Porque vocês estão tão entrelaçados, conectados, que até mesmo vocês pensam as mesmas coisas. Né? Você manda, às vezes, alguma coisa, a pessoa já entendeu. Por cada conexão que vocês têm. No olhar, né? Também. No olhar também. Então, a intimidade não é um gomo da mexerica chamada intimidade, o sexo. Né? E falar sobre essa questão sexual, também, você não perguntou sobre isso. Mas... Eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Qual a importância do sexo no casamento? A importância do sexo. O sexo é uma explosão de intimidade, né? E não somente isso, né? É uma expressão máxima de intimidade. Não é somente você se despir, ficar nu com outra pessoa. É coração com coração. É coração com coração. Então, não é somente, você não está dividindo só o corpo, você está dividindo a alma. E quando você tem relação com outra pessoa, o seu DNA fica nela. E o DNA dela fica em você. Então, imagine as pessoas, né? Que tem várias relações com outras pessoas. Você vai se tornando algo que não é você. Agora, quando você se torna um com a pessoa, essa conexão é tão grande, se tornando intimidade, né? A conexão da intimidade, que é uma cerejinha do bolo, que é o sexo em si, né? Essa relação íntima que nós temos com o nosso cônjuge, é algo tão extraordinário, é uma explosão tão glamourosa, né? Que você constrói toda uma vida e você tem ali uma lua de mel. Né? Não é à toa que a Bíblia tem um texto que diz que geralmente dura uma lua de mel aí durante 1 ano. Né? Aleluia. Eu queria ter dinheiro para viajar 1 ano, né? Então, justamente por conta dessas questões da sexualidade, né? Do sexo em si. E hoje, infelizmente, está tão deturpado, né? O sexo só é abençoado no casamento. A gente não consegue ver um sexo fora do casamento que não é abençoado. Por quê? Por quê? Porque, olha só que extraordinário. Quando você vai testando, quando você casa, você vai lembrar de todos os testes que você fez. Será que você vai fazer alguma comparação ou não? Eita. É claro que vai fazer. Aquele jeito e tal, Compara. Ah, mas eu casei agora, eu tive algumas relações. Esquece, deixa. Né? Ora ao Senhor e centraliza a sua vida, que você vai conseguir esquecer disso. Caso contrário, você vai levar todas as pessoas junto com você. E vai viver uma perturbação, que você não está se entregando de corpo e alma. Você está vendo sua esposa e pensando em outras pessoas.
A comparação, né, aquela questão de genitália, né, da parte íntima das pessoas, existe comparação também. O jeito que um faz, o outro não. É por isso que o casamento é assim. A sexualidade. Se você, meu jovem, está assistindo aí, que quer se casar, né? Até o Matheus ali, o rapaz que está namorando ali, né? Tem 2 que não são casados aqui que estão namorando. Se você experimentar, você traz uma dúvida na sua cabeça. Você vai achar que não está bom. Então, só que quando você encontra uma pessoa que ama e você não lembra e não teve relação antes do casamento, você não vai ter com que se comparar. Então fica mais fácil para você ser feliz. Ou senão você vive uma perturbação que vai buscar sempre fora. E eu não vejo ninguém, se alguém tiver aí, que vive uma vida em paz quando você fica pulando de galho em galho. Né? Você quer todo mundo e acaba sozinho. Não tem paz. E aí complica as coisas. Muito complicado. Em quanto tempo aí o casal, a frequência Meu Deus! de fazer o Já sexo? sei o que ele vai falar. Com que frequência? Aleluia! Minha filha... Olha o horário, Jesus! Acho que, na verdade, não tem um tipo de frequência. Né? Eu acho que tem algumas pessoas muito mentirosas. Né? Muito mentirosas. Porque a importância é a qualidade. Né? Não é a quantidade. É a qualidade. Tem gente que fala, eu fiz 10. Todos os dias. 3 vezes por dia. Aí você fala que Só faz isso, né? Eu acho Nada que todo dia a pessoa tá bem? Todo dia. O cara chega e fala, minha filha, essa noite Deus vai te dar vitória. Então você percebe que assim, eu acho que não existe conta, eu acho que existe qualidade. Né? E você tem que respeitar muito se a esposa não está bem, se está cansada, essas questões aí da mulher, tanto do homem também. Então a gente tem que respeitar. O homem, isso que eu ia perguntar. Às vezes ele não entende como a mulher tá. O dia que ela passou, você chega do trabalho, às vezes você toma seu banho, se alimenta, e aí você quer nheque-nheque. Relaxar. Você quer nheque-nheque. E aí, às vezes, ela não tá no dia legal. O que fazer? Se ela não tá no dia legal, você também não tá. Porque você é um com ela. Aleluia. Né? Então, essa cumplicidade, essa intimidade você precisa ter. Né? Mesmo que você não queira aceitar. Tem que ter muita empatia. É porque o homem, ele tem os... compulsão vontade, sexual, né? Os testosterona né? dele e assim vai. Mas se você é um com ela, se ela não está bem, você também não vai estar. E o cara tem que entender isso. E o cara precisa entender. Né? É claro, a mulher ela tem que entender também essa questão. Pô, todo dia você está com dor de cabeça, todo dia não dá, né? Essa questão. Então a gente tem que ser... Você já ouviu dizer que a mulher é um fogão a lenha e o homem é um micro-ondas? Então, o fogão a lenha, você vai colocando lenha, soprando. Durante o dia. Durante a semana. De manhã acordou, assim. já dá É um chocolate, é uma balinha, manda um coraçãozinho no WhatsApp, um eu te amo, coisas Você pequenas. Tá linda hoje. Você tá linda hoje, ou coisa parecida. Essas coisas que a gente vai deixando, né? Vai deixando, vai esquecendo. E isso alimenta, né? Esse fogão a lenha. Depois que acende também é difícil de apagar. Aleluia. Mas o homem não, o homem é diferente, né? O homem é mais a razão, a mulher é mais emoção. Mexeu com a emoção da mulher, você consegue mais coisas. Agora, se você não tem isso, aí fica difícil. Acho que a empatia tem que ser dos dois lados, né? Tanto a mulher entender a necessidade do homem e o homem entender o tempo da mulher. E aí vai fazer funcionar quando um se colocar no lugar do outro. Leandro, Cláudio, a falta do sexo pode acabar com o casamento? Bom, como o sexo é uma consequência, a falta do sexo em si não acaba com o casamento. O que acaba com o casamento são os desapontamentos.
quando você tem uma gestão, um investimento no casamento, o sexo não vai faltar. Então, o sexo só foi mais uma porta que se fechou, né? E você só abre essa porta se você investir no casamento. E, meu amigo, investe no seu casamento. Você está investindo em você. Investe no cabelo da sua esposa, na roupa da sua esposa. Olha aí, gente. E aí a gente vai já para o controle financeiro, mas não é essa questão também de você gastar todo o seu dinheiro, é uma questão de consciência, né? E se você puder também, ô Daniel, a minha esposa não se sente bem, paga uma cirurgia plástica para ela, financia isso. Legal. Né? Ô, Glória! Então, assim, investe na pessoa que você ama, porque se ela está bem, você vai estar bem. Então, se ela tem um problema de baixa autoestima, então vamos tentar aí resolver da melhor maneira possível, né? E isso entre outras questões aí. E tem homem que não está nem aí. Né? A questão da conversa, da comunicação. A comunicação é o que liga todas as coisas, né?